Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Espaço Mulher aqui da ZSTV Ijuí, um espaço de acolhimento, um espaço de informação, onde você pode estar por dentro de todas as notícias de Ijuí, da região. Temos o nosso jornalista, Almir Soares, que é responsável por toda essa classificação de notícias que chega até você. Você pode nos acompanhar pelos nossos canais do YouTube, da ZSTV Ijuí do YouTube, do Facebook e do Instagram, e também pela TV Noroeste e pela TV Telecom da região de Palmeira das Missões. Nós estamos aí no segundo dia do mês de abril. O mês de abril é um mês que nós temos bastante comemorações, né? Entre elas a comemoração da Sexta-feira Santa, da Páscoa, datas comemorativas também como Tiradentes, a abolição da escravatura, o Dia dos Povos Indígenas, que eu aprendi o ano passado, né, apesar da idade, que é o antigo Dia do Índio, né? Então tudo isso e algumas outras datas, assim como jornalista também, né, é comemorada neste mês de abril. E hoje, no dia 2, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nós estamos recebendo aqui na ZSTV Ijuí, no Espaço Mulher, duas grandes mulheres que vão conversar conosco sobre o autismo e sobre a Te Amor. Uma delas é a Cleide de Moraes, presidente da Te Amor, que é a Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Ijuí, e a Edilce Noronha, que é voluntária na Te Amor. Nós buscamos muitos voluntários, aí hoje nós temos então aqui presente na ZSTV no Espaço Mulher uma voluntária. Ela é formada em Ciências da Biologia e é mãe atípica. E eu esqueci de colocar também que a Cleide, ela também é mãe atípica, né? Então hoje nós temos duas mães atípicas aqui conosco no Espaço Mulher. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece o convite. É um prazer quando a gente faz um convite, né, para pessoas tão especiais e elas aceitam assim de primeira, porque foi bem rápido, né, a aceitação. Verdade. Então hoje nós queremos, além de conhecer, claro, o trabalho de vocês, queremos conhecer a Te Amor um pouco mais, porque muitas pessoas ouvem, escutam, né, um fala aqui, um fala ali, uma informação aqui, outra ali, mas nunca é suficiente, porque não chega a todos, né. Então o que é a Te Amor? Quando nasceu a Te Amor em Ijuí, meninas? Bom, então eu sou a Cleide, né? Eu estou presidente hoje da associação. A Te Amor foi fundada em 2018 por um grupo de pais. 7 anos. Isto. 8 quase. Um grupo de pais que se juntaram e foram fazendo, né? Os grupos. Aí foi tomando uma proporção grande, foi para a Câmara de Vereadores, aí foi acertado todo esse nosso espaço que temos. Um grupo de pais autistas? De autistas? De pais de autistas. Ah, isso. Isso. A gente ficou um bom tempo nas casas. Eu lembro que não foi no meu tempo, mas ouvi dizer que faziam as reuniões em casa de pais, dos pais mesmo. Porque não tinham espaço. Porque não tinham espaço. Isso. Aí já quando eu entrei já em 2023, a gente estava no Estação Cultura. Lá, tinha um espaço lá. Aí veio verbas e coisa, a gente conseguiu, que agora está próximo ao campus, a nossa sede lá. Então hoje a Te Amor tem uma sede própria isso. Que foi conquistada pelos pais e por todos vocês que trabalham e também são voluntários. Sim, todos voluntários, nosso trabalho todo voluntário. A nossa renda praticamente toda do brechó que a gente faz. E o brechó todo de doações também. Todo de doações. E você, o que te levou a ser então voluntária da Te Amor, né? Porque tem também outras organizações que também servem para ajudar, para auxiliar, para
acolher, né? Exatamente. Eu só queria dizer antes, Adri, a Edilce é a secretária também da associação. Bom, ela além de voluntária, ela tem funções também, cargos, tem então, dentro da Até Amor. Até porque provavelmente sempre se precisa de pessoas para trabalhar nesse tipo de trabalho, né? E tem que ser as pessoas certas, né, meninas? Porque tem que ter amor, né? O voluntariado tem que ter amor, hoje em dia, o principal é o amor, né? Bem complicado, né? Tem que gostar mesmo para ser um voluntário. Tem que gostar, tem que se dedicar, tem que ter um tempinho ou tempo integral, né? Exatamente. Verdade. Na verdade, foi um sentimento de gratidão. Porque no momento que a gente recebe o diagnóstico ou hipótese de diagnóstico de autismo, a gente fica meio sem um norte. E nesse momento eu encontrei Até Amor, aonde mesmo foi na época da pandemia, mesmo pelo WhatsApp, que era o nosso canal de comunicação, como não podia ter encontros presenciais, eu tive um acolhimento, eu pude conversar com outras mães. E hoje, passado aquele primeiro momento do susto, das incertezas, embora a gente continue com muitas incertezas ainda, mas hoje um pouco mais firmes, mais orientados, eu tinha esse sentimento de gratidão e de fazer por outras pessoas aquilo que foi feito por mim. E aí comecei a me envolver, né, com as atividades da Até Amor, né, conheci mais a Cleide, a Elisa, na época a presidente era a Raquel, depois a Fran, a gente vai criando um vínculo, e hoje nós estamos aí, dando continuidade a esse trabalho que começou lá em 2018. E como é que foi? Vou fazer uma pergunta mais pessoal para ambas. Como é que foi quando você recebeu, então, o diagnóstico de que você é um menino? É um menino. Que você teria ou que enfrentar tudo isso porque o teu filho é autista. Como você disse, foi um impacto um pouco... Foi. Porque quando eu acredito que para todas as mães, quando você está gestante, não é algo que passa pela cabeça. Pelo menos na minha não passava, né? Você pensa que você vai lá, você vai dar à luz e você vai para casa e o seu filho vai crescer e, enfim, as coisas vão seguir o curso. Como tantos outros. E aí, de repente, vem essa notícia, vem esse diagnóstico e isso causa um rompimento, de certa forma, naquilo que você planejou. Uma aceitação. E isso você passa, inclusive a gente fala muito sobre isso, né, Cleide? Sobre a questão do luto, né? Porque aquela criança que você uma hora idealizou, ela não vai existir mais. Você vai ter que se adaptar a uma outra realidade. Você vai ter que amar da mesma forma que amaria se não tivesse o autismo. Eu vou falar bem no autismo, assim, sim, né? Porque exatamente. Eu não sei como é que a gente chama, se é portador, se é uma síndrome, como é que a gente se dirige a... É um transtorno. Um transtorno. Isso. Sim. Palavra correta, então, transtorno. Por isso TEA, transtorno do espectro do autismo. E eu acho que essa questão, assim, é realmente mais voltado para incerteza, né? Como você falou, do amor e tudo mais. Isso eu acho que até acende um amor maior, né? Aquele instinto de proteção. O medo do enfrentamento, então, dali pra frente, né? A sociedade, a escola, como que essa criança vai ser recebida. Então, são essas incertezas, muitas vezes não está tão relacionado às dificuldades da criança em si, que a gente... Ainda, né? Mas aquela incerteza, como que a sociedade vai receber o meu filho, o amiguinho, enfim, com aquela dificuldade, né? Com esse transtorno. E aí a gente começa uma caminhada. E Até Amor tem um papel essencial, né? Importantíssimo nisso. Porque o que é Até Amor? Até Amor, ela faz o acolhimento das famílias. Ela tá ali para dar um norte para as famílias. O que você lá no início talvez não teve. Foi só quando você conseguiu chegar até Amor que você então teve esse acolhimento. Exato. Isso. E foi logo assim que você conseguiu buscar como é que se chega até Amor, como é que você chegou até Amor? Eu cheguei através de uma profissional, uma fonoaudióloga, que ela atendeu para fazer uma avaliação e ela disse, olha, eu tenho um número de uma associação e eu acho que vai ser importante você conversar com outros pais que estão passando
pelo que você está passando ou que já passaram, porque nós temos ali pais que hoje os filhos já são adolescentes, adultos, então que já tem uma longa caminhada. E aí eu mandei mensagem no WhatsApp, porque na época a gente estava todo mundo recluso, né, pandemia. Mandei mensagem, na época, prontamente a Raquel, que era a presidente da época, me respondeu. E ali já fui inserida no grupo dos pais, já tive o acolhimento e a gente passou a trocar informações por mensagens, até voltar a fazer os encontros. Aí, Cleide, então, neste momento, vocês fizeram o acolhimento. Isso, daí faz o acolhimento. E isso até hoje a gente faz, que é, na verdade, o que a gente tem o atendimento, que uma vez na semana a gente atende as famílias. Eu mesmo que atendo lá, né? Você recebe as famílias, estuda o caso, é isso? Como é que é esse procedimento? Assim? Na verdade, estudar o caso, assim, não seria o que eu diria. É mais para acolher aquela pessoa, aquela família, aquela criança, sabe? E que a gente diz dar um norte, orientar, vai no posto de saúde, vai em tal lugar, vai assim, vamos porque conversar. Porque as pessoas às vezes chegam lá perdidas. Isso, até assim, porque há vários tipos de pessoas e do próprio transtorno, né? O meu é o oposto do da Edilce. Ontem a gente estava numa conversa na Unijuí, ele ficou o tempo todo dele ali sentado. Claro que foi um tempo mais curto que a gente que ficava conversando. Mas o meu já não fica nem aquele tempo que o dela fica, sabe, sentado. Ele já é mais agitado. Então, isso bastante as pessoas vinham conversar com a gente. E o preconceito, às vezes a gente não quer, mas a gente mesmo tem até um preconceito também, como né? foi o caso, né, Edilce, né? Foi o caso dela, que lá no começo ela já tinha medo, sem conhecer o transtorno direito, ou o que ele vinha trazer para você durante a vida dele, né? Exatamente. Você já tinha um medo, já estava pensando o que as pessoas iam pensar, como é que ele ia ser recebido, ou se ele não iria ser recebido, se ia ter escola, se iria ter amigos, se não iria. E daí o que a gente faz? Hoje a gente já passou também por isso lá no início, claro que tinha. Hoje a gente já orienta, não tem problema, deixa que ele vai, se ele vai sentar no chão, deixa que ele senta, sabe? A gente dá esse suporte, essa conversa, assim, sabe? Auxilia para os terapeutas, como fazer, onde ir, o que tem que ser feito, como, sabe? Isso a gente orienta. Porque até o momento que tem essa orientação de vocês, que é essencial, principalmente para aquela mãe que está ali perdida, não sabe o que fazer, vocês já direcionam para todos os atendimentos necessários. E é uma criança, não deixa de ser uma criança ou um adolescente, né? Só tem algumas diferenças, né? E a gente tem dentro, não é só também as crianças, né? Tem também os jovens também que a gente tem, né? E vocês têm algum adulto que tenha, porque eu soube que no autismo tem pessoas que se descobrem depois de adultas também, né? Sim, talvez a gente vá abrir agora aqui, não sei, mas a própria vice-presidente antes, ela teve também. Olha só. Ela já é uma adulta que tá ali junto. Mas também já tem um controle sobre. Sim, porque ela tem o filho também, né? Tem um controle sobre, já teve o atendimento, já teve os atendimentos todos médicos e auxiliares pessoas, que era necessário. Adri, que a gente já soube que foi ter o diagnóstico depois de ter dos filhos. Várias pessoas. Imaginava. Isso é muito comum. Que depois dos filhos que veio o diagnóstico para si, ou para o pai, ou para a mãe, sabe? Porque os filhos, então, nasceram com transtorno? Isso, daí eles foram ver pelos pais. Filhos. Porque faz parte da investigação do diagnóstico, você não vai investigar somente a criança. Você é feita uma avaliação da família também. Hereditariamente. Isso, é uma avaliação clínica, na verdade. Então, muitas vezes os próprios pais, eles se percebem, poxa, mas eu também era assim, talvez não com uma expressão tão forte daquela característica, mas eu também tinha certas sensibilidades que o meu filho apresenta, ou até a gente brinca muitas vezes que muitos acabam, principalmente no nível 1 de suporte, não buscando o diagnóstico, porque, mas o teu pai era igual, né? Tinha um tio, um avô que fazia exatamente a mesma coisa.
Então, a gente sempre fala a questão da fala, né? Ah, não, mas o teu tio com 3 anos, 4 ainda não falava, então tá tudo bem, sabe? Não, mas na verdade não está. Hoje a gente já aprende que tem o tempo, mas o tempo tem o tempo dele também, né? Chegou aos 2 anos, não falou, tranquilo, mas passou daquilo ali, vai ver porque alguma coisa tem. Não é porque o pai, o tio, o avô não falou que... E se não é este transtorno, pode ser outro transtorno, né? Exatamente. Mas está ali evidenciado e a gente acaba deixando, ou por medo, ou por achar mesmo que vocês acabaram de citar, né? Isso. Eu sempre comento assim, quando alguém chega pra mim hoje, olha, eu acho que meu filho tá com algum atraso, alguma questão, eu digo, corre atrás. Faz uma avaliação, conversa com o pediatra, que é o primeiro profissional que a gente acaba buscando, conversa. Porque se chegar no final de tudo, fez a avaliação, olha, não, tá tudo ok, beleza. Ótimo. Está com a consciência tranquila. Agora, se você não for e chegar passa 1 ano, passa 2 anos, aquela criança não evolui, aquela criança não consegue chegar em lugares que ela já deveria chegar, cada vez vai ficando mais difícil para ela. Existe esse distanciamento com a questão do tempo, da idade. A gente brinca, né? Cada criança sim tem seu tempo, mas existe um parâmetro, os marcos do desenvolvimento, que inclusive até no posto de saúde tem uma tabelinha, na caderneta de vacina das crianças, tem ali os marcos do desenvolvimento. Então é uma coisa que você mesmo pode ir fazendo aquele checklist e observando. Meu filho não passou por isso aqui não aconteceu, ele não desenvolveu. Exato, porque um dos itens já é um motivo para se buscar ajuda. Isso. Exato, porque aquela criança vai ter essa falta em algum momento. Então, buscar os profissionais, o posto de saúde, ele está habilitado para orientar nesse sentido. A gente sabe que nem sempre consegue-se uma consulta com um especialista, mas pelo menos hoje, por isso que eu acho que antigamente também não tinha tantos diagnósticos, porque não era algo muito falado. Então, e hoje ainda não é em determinadas situações. Até depois eu vou citar um caso assim para a gente poder conversar um pouquinho. Mas até hoje não é, né? Então imagina eu uns anos atrás. Exato. O diagnóstico vinha muito tardio, justamente por isso que vocês estão citando, né? Mas tu sabe, Adri, que eu acho que ele tá sendo bem divulgado, bem ensinado, bem explicado, sabe? Bem falado nas redes, nas mídias. Por que eu te digo isso? Nós também, em Ter Amor, a gente faz a formação parental junto com o CRE-TEA, tá? Que a gente reúne pais e daí dentro da formação a gente leva psicólogo, psiquiatra, fono, nutricionista. E são todos voluntários? Todos voluntários. O CRE é bom falar, né? Todos voluntários. E tu vê, nós temos 157 famílias. Isso. Seria 157 autistas, né? 157. Então, na última que teve, que foi quinta retrasada, a gente faz as quartas na quinta, foi 3. Isso eu posso falar aqui porque eu falo no grupo. Pois é. Né? Então, tem a possibilidade da aprendizado, de aprender mais, de ir atrás das coisas. Ter o conhecimento. Exatamente. Mas as pessoas não aproveitam ainda. O que eu acho e costumo dizer, que eu foco muito nisso, é na aceitação mesmo, sabe? Então seria o aceitar. Daí a ausência é porque não, meu filho ainda não está nesse grau. Isso. Meu filho não vai chegar. E o que é bom, o que é interessante, que consiga ver cedo isso. Para ele poder ter uma adolescência já mais tranquila, adulto depois ser mais tranquilo, né? Porque pode haver um controle, né? Claro. Quanto antes diagnosticado, até na vivência familiar, se tem alguém já, aquela vivência familiar já era mais agitada, isso tudo já muda, modifica para aquela criança ou aquele jovem, aquele adolescente crescer numa tranquilidade um pouco maior, porque a maioria, né, é aquela pessoa agitada, né? Sim, quase. Mais
agitada, que não para. Agora eu vou citar uma situação ontem, então, antes de eu falar com vocês, de fazer o convite para vocês irem até a ZSTV, ao Espaço Mulher, eu estava conversando com uma moça que queria vir hoje falar um pouquinho sobre outros assuntos, e a gente acabou então deixando para outra semana, né? Não pela importância, porque tudo que nós falamos aqui é importante, né? A gente está passando para a comunidade informações relevantes com pessoas que têm o conhecimento, que trabalham, mas como hoje então é o dia específico do autismo, né? Da conscientização, eu disse para ela, não, vamos optar por eles hoje, se você não fica chateada. E ela me disse, então você aproveita e pergunta para a Rose. Então, Rose, eu vou fazer a tua pergunta. Porque, né, ela esteve na semana passada com o neto dela, dentro de um estabelecimento, uma pizzaria aqui no nosso município. E o neto dela tem acho que 7 anos, se não me engano. Eu não tenho certeza da idade. Mas é uma criança que não consegue ficar muito tempo sentada, como o teu então, né? Não consegue ficar muito tempo. É uma criança curiosa, que ela quer levantar, quer pegar, quer sentir, quer ver, né? E os colaboradores daquele espaço não estão acostumados, segundo as palavras dela, não aceitaram isso. A todo momento olhavam para ela com uma cara como quem diz assim, para esta criança, segura esta criança, né? Que criança teimosa, que criança desobediente, né? E eu até disse para ela, por que você não chegou e disse, olha, ele é autista, ele tem problemas, ele é assim, né? Então, a criança tem que ser aceita na sociedade, nós que somos a comunidade, a sociedade, temos que também entender e saber para poder aceitar, né? Então, estabelecimentos comerciais tem que se fazer um trabalho para isso, porque assim como se faz nas escolas, que eu ainda acho que o trabalho das escolas precisa mudar muito ainda e melhorar muito ainda, né? Também acho que na sociedade, nos restaurantes, nas igrejas, onde a família costuma cinema, costuma ir, esses colaboradores têm que ter uma aceitação diferente, né? Então, aquele superior, aquela pessoa proprietária do estabelecimento, colocar esses colaboradores em contato com alguém que possa ajudá-los e auxiliá-los nesse sentido, porque eu acredito que isso vem aumentando muito, né? E a tendência é cada vez mais, né? E eles querem ser aceitos já para eles não se sentir diferentes, né? O que eu diria para ela, Rose, né? A Rose. Eu digo para ela não se sentir assim. Não se sentir. Deixar ele à vontade. Claro que de certa forma, como diz o marido dela, a gente tem que saber também dar o limite para a criança, porque mesmo ele sendo autista, ele tem que ter o limite dele, né? Mas ela não deixar de fazer as coisas com ele, não isolar. O dono do estabelecimento que se oriente, faça alguma coisa. O garçom dele lá também que auxilie, que ajuda. Eles têm que tentar ajudar, porque eles também podem perder um cliente, eles podem perder outros clientes também. Ele tem que pensar nisso também. Ela vai sair de lá, vai pagar a conta dela, o que ela for gastar ela vai pagar. Ela também, claro que ela deve ter o cuidado, mas como eu digo, ela também ensinar o limite dele, mas ela de forma alguma tem que se fechar, não deixar de ir nos lugares com a criança. Porque isso acaba dificultando para a própria criança também. Cada vez vai ser melhor. Quando a gente acha que ela está evoluindo, por exemplo, até ela mesma. Hoje então, lá no pensamentinho dela, né? Vamos sair, vamos jantar fora. Ele come, levanta, come de novo, né? Não tem. E outra, assim, que criança nenhuma vai ficar lá sentado, comendo quietinho, esperando da mãe, o pai ou alguém que tá lá, sabe? Não. Por isso é que nesses lugares já, né, tem esses lugar kids que são para as crianças, mas mesmo assim, tendo um lugar kids lá, ele não parava, sabe? Então ela disse assim, ó, que as pessoas assim culpavam ela se sentia culpada pelo que não é essa situação que ela quer ver, né? E que nenhuma de nós quer ver também. Se você for num lugar, até mesmo se não for o meu filho, se for outra criança que você sabe que tem um problema, que você percebe, você tem que ter a percepção, né? E outra, que nenhum pai, eu falo porque a gente convive isso, vai pegar uma criança e passar a noite inteira, digamos, com a criança lá, que vai incomodar muita gente, né? Eles vão de repente fazer um lanche lá, comer, jantar e logo vão para casa.
Eu acho que não tem. Eu já levo por mim e lá dentro da associação eu digo, leva ele, porque ele tem que ver o mundo dele. Da sociedade, claro. Né? Senão o mesmo mundo teu é o mundo dele. Exatamente. Né? Não existe outro a parte para ele poder viver. E por parar, criança nenhuma para. Não adianta. Não adianta. Eu acho, Rose, fica tranquila, saia com o teu filho, deixa ele viver. Olha aí, deixa ele viver. Estão te respondendo o teu questionamento, viu? Não desista. O neto. Não, exatamente. É neto. É neto. É neto. Uhum. Isso, viu? Coisa boa. A avó ainda. Eu acho que dói mais ainda, né, para uma avó do que para uma mãe. Mas deixa ele viver, assim ele vai ter um bom convívio, ele vai viver bem, ele vai ser uma criança feliz, ele vai... Deixa que os outros olhem. E tem também algumas coisas que com o tempo, perdão, a gente aprende a manejar. O que acontece? Eu acredito que quando você consegue comunicar algumas situações e também trazer o ensino para a criança, sendo ela autista ou não, com o tempo essas situações elas vão ficando mais fáceis de você contornar. Então, por exemplo, eu sei que o meu filho aguenta esperar 20 minutos. Isso. Dependendo do lugar que eu for, eu posso comunicar antes. Só que são coisas, como eu disse, no habitual nós não pensamos nisso. Então eu posso fazer meu pedido antes para não precisar esperar tanto tempo. É que no habitual você não pensa, porque para você como mãe é normal. Só que aí, por isso que eu digo, são coisas que a gente vai aprendendo conversando entre as mães com quem já passou. E aí você pode chegar no estabelecimento e comunicar também. Até para ter o atendimento que ela não teve. Isso. Ou muitas vezes aquele local, por exemplo, a criança tem uma hipersensibilidade ao barulho. Não vai colocar ela perto da área kids. Que uma gritaria é uma gritaria. Então vai colocar... Ou perto do som. Ou perto do som. Por exemplo, eu ando com fone de ouvido. Meu filho usa o fone de ouvido direto. Ontem nós estávamos na praça, tinha o evento de Páscoa. Ele ficou o tempo todo, botou, mãe, tem muito barulho, colocou o fone, o abafador. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Por isso que essa convivência, essa troca é importante. Por isso que a Ter Amor é tão importante. Exato. Nessa ajuda das famílias, das mães, pais, né, quem convivem com filhos autistas. É exatamente o que eu ia dizer, porque a gente que vai conversar, auxiliar, é quem está passando por aquilo ali. Quem passa. Que sabe o que passa, sabe ajudar os outros. Exatamente. Com a sua experiência de vida e com a sua evolução, né, consegue passar para aqueles iniciantes, digamos assim, né? Exato. E como é que sobrevive a Ter Amor, hein? É uma organização que tem fins lucrativos, é uma organização que é ajudada pela comunidade, pelo Estado. Como é que funciona essa questão da ajuda para a sobrevivência da Ter Amor, né? Hoje do brechó. Só do brechó de vocês. E a comunidade? A comunidade não tem nenhuma participação nisso? A gente tem a Água Luz como ainda a sede da prefeitura, né? Isso a gente consegue. Vocês não... Isso a gente não tem esse custo. Isso tem da prefeitura que nos custeia, né? Isso a Água Luz, isso é eles lá que custeiam. Mas as demais coisas ainda somos nós que a gente vai se ajustando. E vocês não precisam da alimentação lá em algum momento do dia, nada disso? A gente agora estamos meio parado, que recém estava começando o ano, carnaval e coisa, né? A gente tem o Arte em Ação, que é com as crianças. Aí a gente fornece o lanche, né? Aí a gente tava que até vou atrás de novo, um grupo de parceiros aí que eles nos davam um certo valor pra gente conseguir comprar os lanchinhos para as crianças, né? Mas a comunidade também pode vir ajudar nisso, né? Pode, com certeza. A gente fez também, há um tempo atrás, um Pix premiado. Isso. Premiado. Até a gente tinha a premiação, as camisetas, nossas cuias, a gente foi dando. Mas para comprar a camiseta e a cuia também é custo, né? Então a gente conseguiu também mais umas doações e fez esse Pix premiado daí. Então quem quiser ajudar a Ter Amor
pode ajudar, né, mediante ir lá para conhecer. Também, né? a gente agora fazer que vocês têm um bem-vindos, né, lá que você tem um espaço, projetos atuais, projetos futuros, o que vocês têm em mente, assim, para Ter Amor neste ano, apesar de nós já estarmos em abril, né, mas quais são os projetos? Tem algum projeto que vocês vão colocar em prática ainda? Nós temos um projeto em parceria com a Unijuí, curso de Letras, Pedagogia e Psicologia, que nós já estamos alinhando, né, com a coordenação, aonde esses cursos vão prestar assistência para crianças na faixa de 7 a 12 anos e também para as famílias, né, como o curso de Psicologia vai estar envolvido, também vai englobar as famílias e as escolas. Então é um projeto que ainda está em fase de alinhamento. Eu acredito que no máximo até o próximo mês. Nós temos ainda algumas... Ainda dentro deste ano, isso, começa a funcionar, então, sim, em parceria com a nossa Unijuí. Com a Unijuí. A gente tem feito uma parceria muito legal com a universidade. Essa semana nós estivemos no curso de Medicina também, trazendo essa fala, onde a Cleide, o meu esposo, o Ezequiel foi também. Então, o fato da Ter Amor estar localizada ali próximo à Unijuí também tem contribuído para que a gente tenha essa parceria, que tem sido muito boa e produtiva, tanto para Ter Amor quanto, eu acredito, para os cursos ali da Unijuí. Até porque eles também podem conviver com isto, né? Que é um foco na medicina. Nada como também, a prática. Com certeza. E quantas vocês são lá na Ter Amor? Quantas pessoas vocês são que trabalham, que auxiliam, que acolhem? Não me diga que são só 2. Não, tem... Não, a gente tem... Dá pra dizer que trabalha ali junto, certo, conosco, uns 8, 10. Uns 10 pessoas por aí. Pegam então, junto toda mesmo. aquela pessoa que busca vocês, que procura vocês procuram também acolher. Sim, todos a gente procura acolher. E, gente, vamos voltar ao que ela citou, né? São 157 famílias. No nosso grupo de WhatsApp. 157 crianças ou adolescentes, né? Que precisam sim estar inseridos nesse meio e estar se utilizando dessas pessoas que ajudam, que acolhem, psicólogos, médicos, né? Todos voluntários. Então, para ir 3 ou 4 pessoas numa tarde ou numa manhã, em algumas horas, né? É muito pouco. Né? É insignificante para tantas pessoas que precisam e para essas pessoas que estão disponíveis lá para atender, né? Porque às vezes é uma decepção, né? Você acolhe, você conversa, você se dedica e você recebe 3 pessoas para... A gente fornece um lanche, um café também, né? Daí às vezes tu pega um lanche para tantas pessoas e daí chega lá, né, 2, 3 e acaba ficando aquele lanche lá. É triste, mas é assim. E é uma ajuda, né? Como a gente sempre diz, isso aí é um acolhimento, né? Um acolhimento necessário para mães, para filhos. Porque até posso citar um exemplo para ti, que as mães perguntando para nós por causa do benefício, né, do BPC. E então a gente vai lá, cata, procura um advogado, o CRR no caso, procura um advogado, vai lá e leva para ele poder dar as informações. Uma pessoa que na verdade não está convivendo com isso, mas para tirar as dúvidas deles, dos pais, né, no caso, isso que eu estou dizendo. Eles querem as coisas, mas daí no momento que é para ir lá conversar com a pessoa que pode dar informação, que possa dar informação, que pode ajudar também, aí não vão. De certa forma, eu acho que a gente hoje também tem que fazer esse trabalho de conscientização da sociedade, sim, mas também as famílias precisam se sentir mais à vontade para sair do casulo, para participar mais, para se envolver mais, porque senão muitas vezes parece aquele jogo de cobrança. A família cobra que a sociedade aceite, a sociedade cobra que a família se posicione, só que quem perde com tudo isso é a criança, o adolescente, enfim. Então o trabalho da Ter Amor hoje também é fazer essa ponte, né, com o poder público através do CRR-TEA,
que a gente tenha as formações parentais, para que as famílias consigam chegar nesse lugar. As famílias têm que se inserir para a sociedade poder aceitar, né, que elas estão se inserindo, porque senão elas mesmas se bloqueiam esse contato, esse espaço, né? Isso. Então a Te Amor busca fazer essa ponte, né? A família, sociedade, família, instituições, poder público, escola. Então nós recebemos, por exemplo, muitas vezes ali no grupo de WhatsApp, uma criança está passando por uma situação difícil na escola, uma situação de bullying. A gente faz o acolhimento daquela mãe, escuta, né, preservando, claro, sempre a criança, a mãe, tudo mais. Tenta fazer um encaminhamento, tenta fazer essa ponte para que isso seja resolvido, né, que chegue até os responsáveis, porque muitas vezes essa família também ela tá tão machucada que ela não quer se expor. Ela já passou, como você citou o exemplo da avó, né, da tua amiga, ela já passou por N situações. Não quer passar por mais uma. E não quer passar por mais uma. Então ela acaba se ficando reclusa. Não, eu vou ficar aqui na minha casa, eu não vou aparecer, eu não vou participar de nada, eu não vou expor meu filho. Eu vou proteger, porque a gente tem esse senso de proteção, muitas, né, aflorado. Sim, claro. E aí ela acaba se fechando. E isso impede que a criança crie mais autonomia, impede também que a sociedade aprenda mais sobre o autismo. Então, hoje, acho que o nosso grande desafio, né, Cleide, é fazer essa ponte. Que todas as reclamações que as famílias têm, muitas vezes, e todas são lícitas, são verdadeiras, né, chegue até o lugar responsável, mas também que exista essa conscientização das famílias, né, em relação à sociedade, aquela troca de direitos e deveres. Nós não podemos somente cobrar, nós também precisamos ter um posicionamento. Temos que responder a isso também. Temos que responder a isso também, essa responsabilidade, que eu acho que isso é muito importante, né? E nós temos esse papel de fazer essa ponte. Muito bem. Mais alguma coisa sobre a Te Amor que vocês gostariam que a comunidade, que o público soubesse? O atendimento é só para pessoas de Ijuí, aqui na Te Amor. Eu só lembrei de uma coisa, eu quero também, que a gente falou das doações e coisas. A gente recebe também bastante do Mesa Brasil, que é do SESC. Eles recebem e fazem para essas instituições, assim, né? Dali também a gente teve um suporte bem legal. O ano todo, assim, que eles conseguem, eles enviam para nós. Bolacha, teve farinha. Produtos não perecíveis que vocês podem utilizar para fazer esses cafés. Isso. Como você teve uma época que deu aquelas chuvas ali, daí veio roupas também para eles, para distribuir, né, das enchentes. Aí também eles deram para nós pro brechó também. Então o Mesa Brasil. Quantas vezes por ano vocês fazem o brechó? Uma? Ou não, direto o brechó? Nós temos que fazer quase que mensal, né? Porque é o dinheiro que a gente... Porque no caso a gente tem igual internet, né, que a gente paga. Nós tínhamos aqui uma, mas daí lá é Coprel, tem não os pode custos, ser. Então. E daí lá tem Coprel, as coisas do dia a dia, limpeza, essas coisas assim também, produtos de limpeza, essas coisas assim a gente tem. Essa semana mesmo até bombona d'água, então gás. Quem quiser ajudar, né, auxiliar, também com água, né, com que isso sempre é algo que vai todos os dias, gás, né, o gás, coisas que, até com valor, né, olha, eu trouxe R$100 para ajudar vocês a comprar o gás esse mês, vai voltar 10, né, porque tá 110 mais barato, mas, olha, eu trouxe R$100, então se expor, se colocar à disposição também, né, pra gente, nós, comunidade, também poder ajudar e auxiliar. É isso. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta bem específica para vocês, mulheres. Como é que vocês se sentem trabalhando na Te Amor, desenvolvendo esse trabalho bonito? Vocês como mães, né? Como mulheres? Para mim, é muito prazeroso. Muito mesmo. E eu ainda quero fazer dentro da associação, na Te Amor, eu quero ter um psicólogo, Adri, para as mães.
Assim, eu quero. Já lá no começo, né? Quando sai o diagnóstico, porque já tem um acompanhamento. E falo por mim, é um processo assim que passei na secretaria, lá todo mundo já sabe disso. Quando o meu teve o diagnóstico, ele teve no CAPS, ele foi para a clínica de autismo na PAI. Lá na clínica tinha, agora não tem mais na época, um psicólogo que era para as mães dos alunos da PAI. E daí eles ampliaram para as mães dos da clínica. Tu não tem noção a maravilha aquilo que era, sabe? Enquanto teu filho estava na terapia, você também ia na terapia, sabe? Isso para mim foi muito dois, bom. Né? Isso. Então eu pensei que é uma coisa que o que é bom para ti tu vai passar para os outros, né? Então é uma coisa que eu vou lutar e quero conseguir ter uma psicóloga para as mães lá dentro também. E vai conseguir, né? Amém. Se alguém estiver disponível a trabalhar como voluntária, né? Isso. Nesse sentido também, algumas horas, pode ser, né, Cleide? A gente também um tempo integral também. Isso. Tanto né? Se dedicar 3 horas por dia, 2 horas por dia. Aí quem sabe também esse grupo aí, onde só participam 4, 5... tenha uma evolução um pouquinho maior também, pelo próprio acompanhamento da psicóloga com a mãe, né? E a gente fala em mãe, mas são famílias, né? Então a mãe vai lá, a mãe se prepara para chegar em casa e preparar toda a família. É um sentimento de gratidão, como eu falei desde o início. E isso que a Cleide fala, desse acolhimento das mães. Por que a gente fala tanto da mãe? Por que só da mãe? Cadê o pai dessas crianças? Infelizmente, na maioria das vezes, os pais acabam... Nós temos vários casos ali na Te Amor, mãe solo, abandonando o lar, porque não dão conta, né, de ter a criança que precisa daquela atenção diferenciada, que vai precisar de terapia. Então é mais fácil eu deixar com a mãe e dar aquele suporte de longe. Então nós temos muitos casos de mãe solo. Em questão de reuniões é raro, né? Acho que tirando os nossos ali, que a gente não dá muita opção, eles têm que ir, né, Cleide? Tem hoje, vamos até a hora. Eles não têm muita opção. Mas, no geral, é raríssimo você ver um pai participando de uma formação, de uma reunião. Então, normalmente são as mães, por isso que a gente fala tanto na mãe. Porque eles já não estão mais presentes, como você falou. Em boa parte dos casos. E esse suporte psicológico é algo essencial, porque nós temos... Hoje, se você colocar ali na internet, você vai ter uma série de reportagens, por exemplo, de mães que chegaram à sua exaustão por não ter uma rede de apoio, né? E essa exaustão leva muitas vezes até a questões críticas na saúde mental, na saúde física. Então, algum tempo atrás, eu acompanhei o caso de uma mãe de 2 meninos autistas, que ela estava com câncer, mas ela não foi, não conseguiu dar seguimento ao seu tratamento, né? Porque ela tinha que cuidar dos filhos. E ela não tinha rede de apoio. Prioridade. Entende? Os filhos esqueceu dela. E esqueceu dela. Então, esse é um caso. São vários, como a gente falou, né? Então, por si só, na maternidade, muitas vezes nós já nos anulamos, né, em função do filho. Temos aquela coisa do instinto materno e tudo mais. E aí, quando você tem um filho que você tem a convicção que realmente ele depende mais de você, e aí você se encontra nesse lugar muitas vezes de abandono, né? Você precisa de uma rede de apoio, porque é essa mãe que vai segurar as pontas. Claro. E se essa mãe faltar, quem vai cuidar dessa criança? É bem complicado mesmo, né? Mas temos aí a Te Amor, então, que está aí para acolher você, mãe, que precisa de ajuda, para você, família, né? Vamos conhecer, vamos ir até lá, que com certeza nós vamos ter um atendimento maravilhoso pelas essas 2 mulheres maravilhosas também, que aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje. Eu agradeço pela presença de vocês. Sempre que vocês quiserem conversar, o Espaço Mulher está aberto para vocês. Alguma experiência, né? Alguma coisa que vocês querem contar ou pedir para a comunidade, né? Para as famílias, para as pessoas, nós estamos aqui para receber vocês de braços abertos também. Obrigada.
Nós que A gente que agradece mesmo, Adri, o convite, muito obrigado. E vão lá também conhecer vocês. Vamos conhecer, realmente. Eu não conheço pessoalmente lá, vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer. E eu também quero agradecer a você que esteve conosco, né? Um pouquinho mais do que o nosso tempo previsto, mas para acolher também essas mulheres que acolhem todos os dias famílias, pessoas, e lembrar dessa conscientização então do autismo, que nós temos que acolher, temos que receber, temos que conhecer essas famílias e essas crianças, adolescentes, e como a gente citou também, temos alguns adultos aí. Agradecendo também aos apoiadores do Espaço Mulher, o Laboratório da Análises Clínicas São Rafael, a Ótica Ijuí, o Sabor de Casa Restaurante, a Charliene Menschke, osteopata, Fazenda Bom Sucesso, o Supermercado Laçador, a Grano Santo e o Beleza Humana. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima quinta-feira, nós nos encontramos aqui na ZS TV Juí.